Lá, aí como que você foi? Começou a gostar de... Você gostava de... Porque primeiro tem que começar a programar, né? Você tem que aprender a base da coisa, né? Isso é um ponto até importante para quem está aí nos ouvindo, querendo entrar nessa área. A galera, principalmente as novas gerações, que já são com muita sede ao pote, né? Quer fazer o negócio acontecer para amanhã. Não é da noite para o dia, é muito estudo, e principalmente da base da coisa. A tecnologia está mudando todo dia de uma forma bizarramente rápida. E se você quer acompanhar, não adianta você já pegar a trend do momento. Você tem que olhar um pouquinho para trás, pegar a base de tudo, que com a base você vai conseguir entender tudo que vier dali para frente, né? Então, eu comecei, tinha pouco conteúdo, então tudo que eu podia eu consumia. E o meu jeito de aprender sempre foi muito prático, né? Eu não tenho saco para livro, assim, eu não consigo. Eu tenho déficit de atenção, eu não consigo ler livro. Entendi. Então, você pega um livro para etapa variáveis. Puta que pariu. Tá. Você fala aquele ensino de programação clássico, né? Capítulo a capítulo, para mim não rolava. O cara ensina primeiro declarar variável, depois fazer um for. Tá, gente, pelo amor de Deus. E aí, isso é um ponto legal, assim, também. É aprender a se descobrir como você aprende, né? Aprender a aprender. Principalmente para quem quer tecnologia, porque vai ser constante na sua carreira, aprender coisas novas, né? E aí eu descobri que para mim o negócio tinha que ser prático mesmo. Então eu comecei a aprender muito de pegar códigos abertos dos outros, compilava, modificava, tentava entender, isso está acontecendo, deixa eu ler no código por que isso está acontecendo. Entendi. E ia fuçando e tal. Então, isso também vem muito do DNA do hacker, que tem aquela parte de curiosidade que é padrão do hacker, acho que é a principal característica, né? Então eu fui fuçando muito, digamos assim, né? Aprendi muito com a prática mesmo. Tanto por falta de conteúdo para ler na época, quanto porque era o meu jeito mesmo. Só que eu peguei uma época da internet que era muito vulnerável, assim, era um negócio muito... A minha adolescência, assim, foi brincando em muitas empresas por aí. Fala negócio de segurança. De segurança. Digital. A minha brincadeira era, invadir a empresa, Caramba. Ganhar acesso máximo nela. Quando eu estava como administrador da rede inteira da empresa, para mim era o game over ali que eu tinha zerado o joguinho. Era fácil? Cara, naquela época era muito mais fácil, entende? Muita gente fala até hoje, né? A gente tá vendo um monte de notícia, todo dia no jornal é uma empresa sendo hackeada. Significa que tá mais fácil hoje em dia? Não. Significa que as notícias têm mais relevância hoje porque, de fato, as invasões também são mais relevantes na nossa vida. Sim. A gente depende mais delas, então a gente sente mais e a mídia sabe que o público tem agora interesse nisso. Naquela época, você querer falar de segurança, você era o chato do rolê. Era tudo no começo, né, cara? Muito, nem sabia onde que ia parar esse negócio, né, cara? Muito. Tipo, vou uma loja online, por exemplo. Pô, ninguém nunca jamais imaginou, né, cara? Imagina fazer compras online. Até você pega umas matérias assim, de Fantástico mostrando a galera usando cartão... Quando lançou a URA, tem uma matéria muito legal no YouTube. O Fantástico falando de quando lançou a URA dos bancos para você ver o saldo. Todo mundo, nossa, mas eu vou digitar a minha senha no teclado numérico do celular? Será que isso não vai ter problema, né? Então, você vê que a tecnologia mudou muito, a nossa percepção de segurança mudou muito e tem uma evolução nítida. Principalmente porque, naquela época, o cara que queria fazer um sistema seguro, ele tinha que ter essa intenção. Ele tinha que ir atrás de aprender a realmente fazer um sistema seguro. E entre várias outras coisas que ele tem no dia a dia dele de tarefa, do tipo entregar o programa mais rápido possível, né? Ou o programa mais otimizado para consumir menos recursos e ser mais barato, pressão de cronograma, enfim. Às vezes, segurança era só um custo a mais, né? Claro. E o que mudou? O que tem mudado? Qual foi a primeira, assim, que... Falha de segurança? Não, a primeira que viu e falou, não, vamos dedicar aqui a segurança. Você tem essa a primeira história o quê, assim? Você diz? Ou o primeiro banco, a primeira loja, ou o primeiro sistema, sei lá. Cara, a gente acho que não tem um player que tenha sido o primeiro. Eu sei que, por exemplo, o Netscape teve umas visões muito legais na época. Eu usei muito Netscape. Usei também. Eu até posso entrar daqui a pouco sobre essa questão, porque eles começaram o chamado Bug Bounty, que é o que, ao meu ver, está revolucionando o mercado de segurança hoje. Netscape, para quem não... O pessoal não vai saber o que é Netscape. Não vai. Netscape, quando surgiu... Eu tenho uma história com a internet muito interessante, cara. Eu entrei para estudar na USP em 94, que era o comecinho da internet, cara. Nossa, naquela época... Comecinho, cara. E a USP, ela era um tronco principal aqui no Brasil. A internet naquela época era mais universidade mesmo, né? Então, tudo passava ali pela USP e saía. Então, a gente tinha internet muito boa pra caramba.
E o navegador, galera, antes era esse cara aí, o tal do Netscape. Era Netscape. Era bonito pra caramba. Tinha Achava um bonito. Mosaic, alguma coisa assim, né? Tinha isso Tanto também. que a Mozilla do Firefox é veio, Mosaic né? Killer, né? É isso Ela mesmo. veio para derrubar o Mosaic. O Mosaic eu não lembro de ter pego, mas o Netscape O Netscape eu você peguei. chegou a Peguei. trabalhar, né? Hoje não dá, né? Não tem como baixar o Netscape, Eu né? acho que não mais, eu acho né? que não mais. Eu achava ele bonitão. Seria nostálgico, né? Seria legal. Não, mas o engraçado legado dele naquela tá aí, época sem lá, dúvida. eu criei um site, eu fazia blog, eu não fazia blog, né? Porque não existia, mas eu Uhum. fazia um boletim. Falava, cara, eu vou falar de buraco negro. Eu criei o domínio buraconegro.com, Caraca, que massa. blackhole.com. Ah, você criou em inglês mesmo? Eu primeiro em português e em inglês, criei Esse os domínio dois. deve valer uma grana Não, nos dias de depois eu hoje, dei, cara. Sergião, não Depois faça eu dei o isso. domínio. É tipo você ter dado uma Bitcoin, assim, né, cara? Mas sabe quem ganhou dinheiro muito nessa época? O cara que criou o domínio madonna.com. Ele era Nossa. brasileiro. Porque ele Nossa. criou nessa época, ele era fã da Madonna. E o pessoal que colecionava a revista, o que esse cara fez? Ele começou a colocar as imagens nesse site. Esse cara ficou, cara, milionário, Visionário, porque visionário. ele vendeu o domínio pra Madonna, cara. Entendeu? Até Então, hoje, nessa hoje, época aí. hoje é impossível registrar um domínio, né? .com. Qualquer ideia bizarra que você tiver, alguém já registrou. Tem até bots que ficam pegando termos que estão Entendi. crescendo para fazer combinação de nome e registrar. Ai, que E aí, doideira. por conta disso, começaram a lançar um monte de GTLDs, que a gente chama, aqueles sufixos, né? Certo. Então, hoje você tem sei lá... tipo, .org, lançaram assim, uns mais de 200 novos. Agora você tem, sei lá, .ninja, .academy, .labs, .cloud. doideira. Todas as... Tem .security. Então, você encontra o teu nicho, tua área e pega um sufixo. Porque tá impossível viajar .coms, né? E aí as Mas empresas o- podem pedir. Tipo, a Google tem um .google, que é só deles. Tá, entendi. É. O player não dá pra saber, mas a época dá pra saber, quando o pessoal começou a focar no negócio de segurança, assim. Então... Acho que não... Acho que é um pouco Já natural, assim, nasceu? o Não desenvolvimento... nasceu, no começo não tinha, né? Esse foco, assim, em segurança não tinha, né? O hype como tem hoje, a grana injetada no mercado, com certeza não tinha nem perto disso. Mas, querendo ou não, a segurança faz parte da evolução da tecnologia, né? Então, sempre que você tem um cara bom que olha para aquele problema e esse cara levanta essa bola e o outro lado de lá aprende com aquilo, faz um patch de correção, esse é o ciclo que leva à evolução da tecnologia do lado da segurança. E esse é o papel importante dos hackers. É o cara que está ali para apontar o problema. Porque ninguém cria um programa para ser vulnerável. Né? Você não Claro. lança um Chrome pensando que vai ter falhas e governos vão explorar essa falha para controle massivo da população. Não, você lança achando que você fez, Sim. que você cobriu todos os pontos. Esse é um ponto muito legal de comentar, que muita empresa fala, não, meu produto é seguro, né? A gente testou. Tá, mas vocês desenvolveram e vocês testaram. Ah, não tem nada a ver, né? Então, ninguém cria um programa para ser vulnerável. Você testou totalmente enviesado. Você está acostumado com aquele ambiente, você está pensando quadrado. Você precisa de pessoas externas para pensar nisso, né? E muito disso que surgiu um modelo que a gente usa agora em segurança da informação, que é chamado de Red Team. Né? Na verdade, esse modelo vem do campo militar, né? Que no começo Sim. tinha os jogos militares, né? Os Wargames, e os Estados Unidos era sempre a cor azul, né? Por que será, né? E os inimigos os vermelhinhos. E aí dessa simulação, eles viram que realmente ter alguém pensando como o lado estratégico inimigo que esteja... É uma dinâmica que funciona muito bem para a evolução da segurança. Isso aí tem um filme também, né? Aquele filme Tem? que eles chamam os meninos, uma criançada pra invadir o sistema e tal, e aí eles vão vendo onde que tá... Tem um filme disso aí, cara. Eu não lembro tô o nome, pegando não. aqui, mas é provável que sim. E aí... Acho que é o War Games, né? É Jogos o de guerra Wargames? mesmo. Eu acho que tem um filme com esse... Eu não assisti. Verdade, É vou pôr legal na pra minha lista. caramba, cara. É Legal, legal pra caramba. vou procurar com certeza. E aí disso, a própria CIA começou a usar esse modelo e aí começou a chamar de Red Cells ou Red Team mesmo. E eles percebiam que eles tinham que tirar aquela galera que ia ser Red Team de perto para perder esse viés. Porque Entendi. você dentro da corporação, você vira um minion da corporação. Você acredita nos ideais que estão sendo propagados ali. Do contrário, você não tem que ser um consegue. negócio Você de tem que fora vestir mesmo, a camisa, né? Tem que ser um cara de fora mesmo. Tem que ser um cara de fora, tem que ser um cara que esteja disposto a questionar tudo que está ali. Então, não importa que se o cara do marketing levanta a bandeira, somos o melhor produto seguro do mercado. Tem que ter um cara que fala, duvido, né? Deixa eu Vai lá e fuçar mostra, isso né? aqui.
E Qual aí, foi a primeira grande invasão, assim? O primeiro hacker famoso, assim? de hacker famoso, de história, acho que tem o do Kevin Mitnick, né? Que é um dos grandes... Provavelmente hoje é o nome que ficou mais marcado da geração, das primeiras gerações. É aquele que escapava toda vez e Que pegaram já ele na ilha? escapou, ele já escapou um monte. E o legal dele é que ele junta o hacking tradicional das invasões por falha de tecnologia com o chamado engenharia social, que é o lance de você enganar as pessoas, né? Usar a fragilidade humana, né? Digamos assim. Entendi. Então, ele invadiu operadoras de telefonia, né? E ele, às vezes, sei lá, precisava... Ele estava invadindo os caras lá à distância e ele precisava saber um numerinho que estava embaixo do modem que está lá no central dos caras. Ele ligava, se passava pelo... Falei, então, eu estou aqui da sede tal de vocês, eu estou fazendo uma manutenção de rotina tal. Falei com fulano que me transferiu para você, o cara falou que era você que ia me resolver o problema. Tem como você ver um numerinho aí para mim, que só para eu conseguir acabar meu relatório aqui? Cara, não, claro, deixa eu ajudar, né? Deixa aqueles gatilhos de você querer devolver, né? A pessoa simpática e tal. O cara passou credibilidade porque falou o nome do atendente anterior, fingiu que era brother ali. E aí, com isso, eles juntavam, então, do conhecimento técnico com a engenharia social e fez bons estragos, acabou sendo preso depois. Tem até um filme disso. Né? Isso. Foi preso, mas demorou um tempo, né? Ficou um tempo na cadeia, ficou. E hoje ele é consultor em segurança. Né? Aí é que tá, né, cara? Isso É, que eu ia hoje falar. as Aí empresas contratam o cara porque ele é o que... É o que e manja, esse né? é o ponto, como a gente estava falando, né? Chegou nesse momento de que entenderam que precisavam de pessoas boas para questionar a sua própria segurança. Porque os hackers e as empresas, por muito tempo, era uma relação de ódio. Assim, era uma relação de tipo, o quê? Você está fuçando meu sistema, eu vou te processar, vou te pôr atrás da grade. Essa era a relação. Chegou a ter movimentos na comunidade de no more free bugs. Assim, vamos parar de reportar bugs de graça para as empresas porque elas não estão recompensando a gente e às vezes até processam a gente. Elas não são nossos amigos. Então não vamos trabalhar de graça. Entendi. Porque os hackers naturalmente acham falhas. Faz parte do nosso esporte mental, digamos assim. Entendi. Né? Aí, tudo